Na aula de hoje, nós vamos ver alguns conceitos básicos sobre instalações elétricas prediais. Uma parte um pouco teórica que envolve alguns princípios, falando um pouco de química, mas que são necessários para a gente conseguir entender os assuntos posteriores. Então, o nome da disciplina é Instalações Elétricas Prediais. Por exemplo, o que significa essa palavra predial? Predial significa na escala da edificação. Você vai fazer um projeto para uma casa, para um edifício, para um prédio. É diferente de instalações elétricas industriais. Por exemplo, o engenheiro civil, o arquiteto não tem atribuição para tal fato. Você vai estar mexendo com máquina, coisas maiores, seria atribuição exclusiva para engenheiro eletricista. Então, o objetivo aqui, como o nosso foco é curso de engenharia civil, curso de arquitetura, que eventualmente pode estar assistindo também essas aulas, a gente vai trabalhar na escala de edifício, tá? A gente vai trabalhar com exemplos pequenos. Vamos começar por uma casa, por exemplo, para entender o processo de fazer o projeto passo a passo, tá? Então, essa palavra predial aqui é bem importante. Então, relembrando coisas bem básicas, né, que a gente acaba às vezes esquecendo um pouco lá do ensino médio. Toda matéria eu coloquei resumindo aqui, tá? Toda matéria é constituída por moléculas que por sua vez são constituídas por átomos, né? Então, a gente lembra lá da química que a gente tem um átomo, que lá no núcleo do átomo tem ali os prótons, os nêutrons e circulando, né? No núcleo aqui a gente tem os elétrons, né? Que está aqui no próximo slide. Então ele diz ali, próton, carga positiva, nêutron sem carga e elétron carga negativa, tá? E ele diz aqui, ó, os elétrons das órbitas mais distantes do núcleo são os que se encontram mais fracamente ligados ao átomo, podendo se desligar dele, tornando-se elétrons livres, tá? Então o fato da gente ter um cabo que está conduzindo energia elétrica, depois a gente vai ver a diferença entre fio e cabo. O fio é um material mais rígido, enquanto um cabo de energia elétrica é composto por vários pequenos fios que eles são, entre aspas, eles ficam enrolados ali. Então, quando a gente fala em fio, algum tipo de fio, a gente está falando coisa errada, né? Então, na verdade, a gente está trabalhando sempre com cabos nas instalações elétricas residenciais, prediais, tá? Então, aquele material ali, que é o cobre, ele acontece isso daqui, ele vai possuir ali os elétrons livres que eles vão poder, né, passar de um ponto ao outro conduzindo a energia elétrica, a eletricidade. Então aqui a gente tem a representação de um fio condutor ou de um cabo condutor e seus elétrons livres em direção aleatória, tá? Então depois a gente vai ver que a tensão ela vai ordenar esses elétrons para uma determinada direção, tá? Vai do potencial menor para o maior, mas a priori aqui eles ficam em direção aleatória, tá? Sem nenhuma ordenação. Então a gente chama de material condutor, eu já citei o cobre, que ele tem muito elétron livre, né? Para conseguir conduzir essa energia tem que ter elétron livre. Então, como diz aqui, ó, essa enorme quantidade de elétron livre nos materiais condutores faz com que eles possam se movimentar livremente sem nenhuma resistência, conduzindo facilmente a eletricidade. Então vocês já devem ter ouvido falar de materiais que são bons condutores, né? Aqui tem alguns exemplos, platina, que ficou errado, mas na verdade é ouro, tá? Prata, cobre ou alumínio. Então, por que esses dois aqui, cobre, a gente utiliza em instalações residenciais, né? Alumínio a gente vê, por exemplo, em torres de transmissão urbana, que são cabos de alumínio. Por que a gente utiliza cobre e alumínio e não utiliza os demais? Então é por conta do custo de fabricação, né? Você, apesar do ouro ser o melhor condutor que o cobre, para você fazer cabos de ouro custaria muito mais caro, tá? E por que nas instalações residenciais a gente utiliza cobre e não alumínio? O alumínio a gente utiliza em redes de transmissão.
porque o cobre, a gente consegue enrolar os cabos de cobre, ele não romper, tá? Então é mais fácil da gente armazenar. Por exemplo, os cabos de cobre, quando a gente vai numa loja de material de construção comprar, eles são em bobinas, quer dizer, eles são rolos, né, enrolados para que a gente consiga transportar e armazenar mais facilmente. Então, esses daqui são os materiais condutores. Eles têm uma facilidade grande de conduzir energia elétrica. Em oposto a esses, a gente tem os materiais isolantes. Então, esses materiais isolantes, eles têm poucos elétrons livres, tá? De modo que não permite a condução da eletricidade, tá? Então, o que seria o contrário disso? É a mesma coisa que a gente dizer que eles têm uma resistência muito alta, né? Eles não conduzem eletricidade e eles têm a resistência muito alta. Então aqui a gente tem alguns exemplos: borracha, vidro, porcelana, plástico, dentre outros, né? Isso é fácil de perceber no nosso dia a dia. Por exemplo, no fogão, lá quando você encosta numa colher de metal e uma colher de madeira. Então tem essa diferença clara aí que todos nós já conhecemos. Então, como que a gente define a resistência elétrica? Durante essa aula eu vou apresentar alguns termos, tá? Vou falar de tensão, de corrente, de potência. E aqui eu já comecei falando de resistência. Como a gente define resistência? É a denominação dada à oposição que um material oferece à condução de eletricidade. Tá? Então, é a oposição que o material oferece à condução da eletricidade. Então, essa resistência ela vai variar de acordo com alguns fatores. Por exemplo, na hora de dimensionar, a gente vai ter que considerar a temperatura do ambiente, vamos considerar lá que um circuito ele vai esquentar, pode ter uma sobrecarga, um curto-circuito. Então, essa temperatura aqui é uma coisa que nós vamos sempre considerar, tá? A resistência leva em conta a temperatura. As dimensões do material, né, por exemplo, um cabo um pouco mais espesso vai ser diferente, e a estrutura atômica, tá? Que define a quantidade de elétrons livre e a dificuldade de deslocarem no seu interior. Então, a resistência do material a gente representa simplesmente por R, tá? E a unidade é o ohm, né, com a letra grega aqui, o ômega. E a unidade é OHM, ohm. Então, resistência elétrica. Um condutor possui, como eu já expliquei, resistência muitíssimo baixa, tendendo ao nulo ali, a zero resistência. Enquanto que um isolante, ele vai ter a resistência muito alta, né? Tendendo ao infinito. Mas aí, será que é só esses dois lados? Não. Então, existem materiais que eles estão no meio ali, no meio termo, entre o zero e o infinito. Tá? Que a gente utiliza eles para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, as resistências que a gente conhece, a gente chama de resistência, né? As peças que têm alguns elementos aqui. Então, por exemplo, a resistência do chuveiro e a resistência de uma lâmpada incandescente. Então, qual que é o objetivo dessa resistência do chuveiro? É transformar a energia elétrica em energia térmica, né? A gente pegar a eletricidade e esquentar a água, né? Então, essa peça aqui, essa resistência, ela vai trabalhar de tal forma que a gente consiga esquentar a água que está passando por ali. E uma lâmpada incandescente, que hoje já está caindo em desuso, né, porque ela tem vida útil muito pequena, ela gasta um pouco mais de energia elétrica, ela transforma energia elétrica em energia lumínica, né, então ela vai gerar iluminação. Então, esses materiais, esse aqui no caso é feito por tungstênio, né, um metal, ele tá entre ali o infinito e o zero, tá? Então, dado que a resistência, tá, aqui está a definição, a gente passa para o próximo termo, que seria sobre tensão elétrica. Tá? Então aqui, ó, um corpo carregado positivo ou negativamente cria em seu entorno uma região com potencial elétrico, cujos símbolos usuais são V ou U. Eu particularmente prefiro usar V, por quê?
porque a unidade de tensão é o volt, tá? Então fica mais fácil da gente lembrar, né? VV de tensão ali já lembra do volt, já associa a unidade, tá? Então tem alguns exemplos aqui que eu peguei de um livro, tá? O livro está na bibliografia da disciplina. Ele explica aqui, na verdade é uma coisa tanto quanto abstrata, né? Mas ele tenta até certo ponto explicar como que funciona aqui a tensão elétrica, tá? Então ele diz aqui, ó, um corpo carregado positivo ou negativamente cria no seu entorno uma região com potencial elétrico. Isso que eu falei anteriormente. Se a carga for positiva, ó, aqui a gente tem um desenho de uma carga positiva aqui. Então, se essa carga é positiva, o potencial é positivo também. Se a carga é negativa, o potencial é negativo. O potencial elétrico é maior em módulo nas proximidades da carga. Em módulo quer dizer o quê? Quer dizer seja essa carga positiva ou negativa, né? Reduzindo sua intensidade com o aumento da distância, ó. Então, se a gente tiver um ponto aqui próximo da carga positiva Q, ela vai ter um potencial elétrico maior que esse ponto B que está aqui, né? Porque ela está mais próximo da carga. Por exemplo, na figura 1.11, que é essa aqui, em torno da carga positiva Q, destacamos dois pontos, o ponto A e o ponto B, com potenciais elétricos VA e VB, sendo que o VB é maior que o VA, né? Porque o VB está mais próximo aqui da carga positiva Q do que o outro ponto lá, o VA, tá? Caso o elétron seja colocado no ponto A, que é esse ponto aqui, ele será atraído pela carga positiva, tá? Ele vai ser atraído sempre pela carga positiva, deslocando-se na sua direção. Então, regra áurea, né, que a gente tem que saber sobre tensão. O movimento do elétron ocorre, portanto, do potencial menor para o maior. Então, aqui está a carga positiva, tá? Então, aqui próximo a essa a gente tem um potencial maior, né? Então, esse ponto aqui, por ele estar mais longe que o ponto VB ali, ele vai ser atraído sempre do menor para o maior. Então, o mais está ali, então ali é o maior. Menor para o maior. Então, a gente pode chamar a tensão elétrica também como uma diferença de um potencial, tá? Diferença de potencial. Como está escrito aqui, ó, a análise permite concluir que para que o elétron realize trabalho, ou seja, se movimento de um ponto a outro, é necessário que haja uma diferença de potencial ou simplesmente DDP. Então, quando eu estiver falando de DDP, eu estou falando dessa diferença de potencial, tá? Potencial saindo do menor para o maior. E é o que está falando aqui, né? Que isso aqui é o conceito de tensão elétrica, tá? Então, lembro lá no começo que eu falei sobre os elétrons em direções aleatórias, né? Eles estão indo para direções aleatórias. Essa tensão elétrica, ela organiza, né? Faz um ordenamento ali no sentido dos elétrons. Então, você não vai ficar mais em direção aleatória, você vai sempre do potencial menor para o maior. Essa é a função da tensão elétrica que é dada em volt.